Hoje, pessoal do terceiro ano, o nosso tema é renascimento. Falando de renascimento, nós temos algumas características básicas sobre o renascimento. Eu gostaria de primeiro abordar essas características, aí nós vamos passar para o texto do nosso livro. As características básicas do renascimento, elas são 5, podemos dizer 5, mas no decorrer do texto nós vamos encontrar outras características que elas vão se complementar durante a leitura do texto. Você vai observar que sempre elas vão se complementando. A primeira característica que nós vamos observar é sobre o antropocentrismo. E isso, os renascentistas, eles colocavam o homem como centro, se diferenciando aí da Idade Média. Na Idade Média, Deus era o centro. Mas não significa dizer aqui que vai ter um duelo entre o homem e Deus. Não é essa a questão. Deus nunca vai perder o seu lugar. Nós temos que entender essa questão. Deus não vai perder o seu lugar. É que o homem, ele vai passar a ser mais aquele ser de questionamento, de valores adquiridos como pessoa, como ser que vive em sociedade e discute problemas. O segundo ponto é a questão do otimismo. Os renascentistas, eles eram muito otimistas, sempre procurando fazer a coisa funcionar, fazer a coisa dar certo, com aquela perspectiva de crescimento, de inovação. Outro ponto é a questão do racionalismo. Sempre os renascentistas, eles tinham a ciência e a natureza como base, como instrumento de seus estudos, tá? A questão do racionalismo, então primando sempre por essa questão. Humanismo, como nosso primeiro tópico aqui. O humanismo, aí nós já observamos, ainda que o Renascimento tenha se formado com base nas condições econômicas e sociais favorecidas pelo renascimento comercial e pelo renascimento urbano, deve-se, no entanto, buscar suas raízes no movimento intelectual de toda a geração de renascentistas. Esse movimento, ele foi o humanismo. E as origens do humanismo, elas podem ser encontradas, dentre outras razões, na retomada dos estudos do direito romano na Europa, a partir da Baixa Idade Média, patrocinada pela burguesia interessada na defesa de seus interesses. Então, o humanismo aparece com esses estudos. O outro tópico aqui que eu quero apontar para vocês é a questão do hedonismo. Na Idade Média era negado a questão da beleza do corpo. O hedonismo, ele vai primar pelos prazeres carnais, pela beleza do corpo, pela a beleza de pensamento que apresenta o ser humano. Então, mais adiante nós vamos observar aqui, ele diz assim, o termo renascimento, ele não corresponde exatamente à ideia de retorno de uma cultura esquecida durante a Idade Média ou mesmo na Antiguidade Clássica greco-romana. Não é essa a questão. O que se discute é porque na Antiguidade já se discutia, por exemplo, democracia, república, e na Idade Média todas essas ideias elas foram praticamente apagadas. Foram pouco as inovações técnico-científicas que nós temos notícia assim, da Idade Média. Então, o contexto do Renascimento, tá? Nós podemos observar aqui o contexto. O movimento renascentista, ele resultou da conjugação de uma série de fatores que se formaram na Baixa Idade Média, tá? Isso na Europa. Então, fatores esses. Nós temos que observar a queda de Constantinopla. Então, os sábios bizantinos foram para Roma, foram para a Península Itálica. E então, chegando na Península Itálica, nós vamos observar que eles se juntaram aos sábios italianos. Esse é um dos elementos que nós podemos marcar aí. Outros fatores que nós podemos ver que foram criados, forçados nesse período, é a questão do Renascimento, que ele foi favorecido pela atitude de alguns grupos
com os ricos comerciantes, porque esses grupos, esses ricos comerciantes, eles passaram a patrocinar os artistas daquela época. Nós temos aqui a citação de algumas famílias, por exemplo, aqui a família dos Médici, Florencio de Médici, tá? Porque eles eram de Florença, tá? A família dos Esposas de Milão, algumas famílias ricas, milionárias, que patrocinaram esse movimento na Itália. Aí nós temos na Península Itálica, renascentista. Observe aqui, está bem pautado, vocês podem observar que está decifrando cada momento aí. O movimento renascentista teve suas primeiras e mais fortes manifestações na Península Itálica. Mas nós vamos observar que depois há uma expansão desse movimento. As cidades italianas eram os centros comerciais. A Itália, ela fora palco do Império Romano, portanto era uma herança viva do passado clássico greco-romano. Além disso, a Península Itálica era a porta de entrada da Europa, recebendo não só as mercadorias do Oriente, como também todas as suas influências culturais. Nós ainda temos que perceber aqui que o Renascimento ele foi dividido em 3 grandes momentos, 3 períodos. O primeiro é o 300, então nós temos aí o 300, o 400 e o 500. Agora, a melhor forma de entender, digamos assim, o 300, que período foi esse? Nós não vamos decorar a data, mas observe aí, século XIV, tá? Século XIV aí, é o período então do 300. 2 autores se destacam nesse período, Francisco Petrarca e Giovanni Boccaccio, tá? Pode observar, e tem as obras dele, está citando aí. Outro período, o segundo período então, é o 400, tá? 300, 500, 300, 400 e 500, tá? Podemos observar. E cada período nós temos que entender que tem as suas características específicas. Por exemplo, aqui nós temos, ele fala assim, 500, na literatura italiana, ganhou um novo impulso com as obras de Orlando Furioso, de Lodovico Ariosto, Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, e um grande nome aparece aí nesse período, que é Nicolau Maquiavel, quando ele publica, quando ele torna conhecimento de todos aí uma grande obra que é lida até nos dias atuais, tá? Que é O Príncipe. Então aí marcando aí o 400. Então, você pode observar que o Renascimento ele não para só com a questão da cultura, tá? Ele parte para as outras áreas, como por exemplo para a matemática, a geometria, tá? O que nós vamos logo em seguida ver a questão do Renascimento científico, tá? Nós observamos aqui, ó, na pintura o Renascimento italiano apresentou novas características e tendências. A visão em perspectiva, utilizando os princípios da matemática e geometria. Então ele foi modificando a questão das técnicas de pintura. No 400, houve a introdução da tela com o uso de tintas a óleo. Então isso é uma grande mudança para aquele período, tá? Para o período, temos que sempre observar isso. Lembrando que a pintura antes, a pintura era a fresco, só nas paredes. Depois dessa pintura, eles podem fazer a pintura cavalete, tá? Cavalete, então ele organiza ali no cavalete, coloca uma tela, pinta, depois de pronto a produção, eles podem tirar, enrolar e colocar então pronto para comercializar, vender, transportar, etc. Aí nós vimos, além dos artistas, as obras que está citando em cada momento aí. Foi também nesse período que a Península Itálica, ela conheceu um dos mais conhecidos pintores renascentistas, chamado Leonardo da Vinci. A ideia de universalidade, ela estava no meio das discussões daquela época. O artista, ele tinha que conhecer de tudo. Como Leonardo da Vinci, você for observar, ele era artista plástico,
ele tinha estudos de anatomia, então ele desenhou vários protótipos, inclusive de objetos voadores. Então, a questão da universalidade. No Cinquecento, a pintura italiana ela contou com outros dois grandes artistas, Michelangelo de Buonarroti e Rafael Sanzio. Então, você pode descer na tela, olhar, observar o tipo de estudo que ele já conseguiu realizar naquele período e também as obras que foram elaboradas e expostas naquele momento. A expansão do Renascimento. O Renascimento ele tem origem na Itália, mas ele vai para Portugal. Nós temos aí em Portugal uma obra muito famosa, tá? Uma obra muito famosa em Portugal. Então nós temos nos Países Baixos, Erasmo de Roterdã, por exemplo, dos Países Baixos. Na Inglaterra, com William Shakespeare, Thomas Moros. Então, em vários países europeus, na França, por exemplo, François Rabelais, quando ele publica Gargantua e Pantagruel. Então, o Renascimento, ele nasce na Itália, mas ele não fica só na Itália. Então, você vê, o Elogio à Loucura de Erasmo de Roterdã. São expoentes aí do movimento renascentista. Tá? Você pode observar a questão da utopia de Thomas Moros, que é a ideia de um lugar que não existe, de uma ilha, tá? Uma ilha, mas, digamos assim, não existe por quê? Porque nessa ilha seria tudo perfeito. A imaginação era essa, publica no meio, em um mundo onde era dominado pelos reis, monarcas, tá? Então, na verdade, seria uma crítica ao mundo da época. Portugal, eu citei agora há pouco, tá? Você pode ver que em Portugal o grande renascentista português foi Luís Vaz de Camões, com o poema Os Lusíadas. Então, nós vamos aqui adiante ao Renascimento científico, porque não parou só na literatura, ele caminhou pela ciência. Então, na astronomia, na matemática, foram desenvolvidos vários projetos dessa época. Por exemplo, a teoria heliocêntrica, que nós vamos observar de Nicolau Copérnico. E desse capítulo, dessa unidade, nós vamos resolver atividades, só questões objetivas, da página 256, 257, 258, 259. Só as questões objetivas. Por favor, final do capítulo, só as questões objetivas. Fazer para que nós possamos corrigir todas essas questões. Sobre essa temática, nós podemos observar ainda videoaulas. Vocês podem mergulhar no YouTube, buscar videoaulas sobre essa questão. Com certeza, nunca é demais. Então, vamos procurar construir aprendizado, um aprendizado mais coeso aí. Forte abraço.